Deus, têm sido cultos de Santa Ceia abençoados. O Senhor tem se feito presente, meu Pai, nos cultos de Santa Ceia neste lugar. É por isso que eu oro ao Senhor neste momento, que venha falar conosco, ó Pai, por meio da carta de Judas, conforme aquilo que o Senhor, ó Pai, me deu entendimento, para que eu passe a amada igreja neste culto abençoado, Santa Ceia, que eu não fale de mim mesmo, mas pelo Teu Santo Espírito, na submissão da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Se coloca sobre os pés, quem puder. Quem puder. Quem não puder, pode ficar sentado. 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Podemos assentar. Amém. Irmãos, nós conhecemos essa carta de Judas, e como no verso 17 aqui está escrito: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? O que os apóstolos proferiram anteriormente? Eles falaram o que foi dito aqui, que nos últimos dias haveria pessoas, muitos zombadores, exatamente, homens, como está falando aqui, ó. E olha só, no verso 18, no último tempo. Esse último tempo é referente a que tempo? Principalmente ao nosso tempo. Principalmente. Então, esses homens estão por toda parte, escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Homens que andam segundo a carne, pessoas perversas, e que estão também no meio do povo de Deus, disseminando o quê? O mal, aquilo que é contra Cristo, contra Deus, contra a palavra, não é? E diz aqui que esses homens, eles promovem divisões sensuais, ou seja, esses homens andam segundo os desejos da carne, pecaminosos, que não têm o Espírito Santo. Então nós temos que hoje ter o quê? Atenção. Todos que estão no meio do Evangelho são de Deus. Pastor, só estou querendo colocar uma dúvida na nossa cabeça? Não. É uma palavra de alerta, de atenção. Não é de dúvida. É para tirar justamente a dúvida. Porque o Espírito Santo, ele tira a dúvida. Como o irmão evangelista falou aqui no princípio. Quando a pessoa pede a Deus, o Espírito Santo dá discernimento. Amém. Ele não vai deixar a pessoa ali dividida entre dois pensamentos ou enganada por muito tempo. Não é verdade? Então, ele disse aqui, no verso 20 ainda, ó, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quando é que essa misericórdia vai se manifestar? Quando Cristo vier. Mas para isso, nós devemos estar edificando uns aos outros na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, um irmão tem que edificar o outro. Deus usa um irmão
para a edificação do outro. Uns edificam os outros, e assim Deus faz a obra na nossa fé santíssima. Então a irmandade tem que estar junta, os irmãos têm que estarem juntos. Aqui está falando de unidade. O Espírito Santo sempre trabalha promovendo o quê? Unidade, para que nós superemos essas coisas na nossa santíssima fé, porque a nossa fé ela é santa e santíssima. Temos que fazer isso com hombridade, com sinceridade, porque a fé que nos concede a salvação é uma só, é essa, a fé santíssima. Então nós precisamos de desenvolver essa fé no corpo de Cristo, orando no Espírito Santo, no fervor, no entusiasmo, no Espírito Santo, para que quando nós estivermos diante desses falsos profetas, nós possamos o quê? Repreendê-los, reconhecê-los. E isso é através de uma unidade promovida pelo Espírito Santo na igreja, do ensinamento da palavra, do entendimento, orando, porque é na oração que você busca força. Amém? Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Então, nós estamos fazendo isso porque esperamos Jesus Cristo em sua manifestação para a vida eterna. Maravilha. Aquele que morreu por nós, ressuscitou, voltou para o Pai e voltará para cumprir a promessa de Deus. E nós aguardamos essa que é a maior promessa para a igreja, a segunda vinda de Cristo para a consumação da vida eterna. A maior esperança da igreja. E o dia está se aproximando, não é? Então ele disse aqui no verso 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então a gente tem que ter compaixão por alguns irmãos que estão na dúvida, não é? E salvarmos esses irmãos, arrebatando-os do fogo da condenação. De que forma a gente vai salvar os irmãos que estão na dúvida? Explicando a palavra com paciência. Estávamos falando de uma pessoa ali, não vou falar o nome, né? A gente tem que ter paciência, porque pode haver ainda esperança. Mas para isso, a gente também tem que ter compaixão. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. A gente olha para a pessoa, às vezes vê que a pessoa está na dúvida, o inimigo está trabalhando, a gente vai lá no Espírito Santo para ser usado, para salvar aquela pessoa do fogo da condenação eterna. E a outras pessoas também, nós devemos ter para com elas compaixão, no temor. Aqui está um detalhe: ter compaixão no temor. O que é isso, pastor? Sabe quando você vê uma pessoa que é uma boa pessoa para lidar normalmente, socialmente falando, mas é uma pessoa que vive no pecado, você está tentando evangelizar aquela pessoa. A gente tem que fazer isso com compaixão no temor de Deus, porque a última expressão do verso 23 nos deixa um alerta: detestando até a roupa contaminada pela carne. A gente tem que fazer isso e vigiar para que o pecado daquela pessoa não nos envolva. E acontece às vezes. Tem pessoa que vai para evangelizar a outra, em vez dela trazer, ela vai. Então tem que vigiar. Então é uma operação que requer o quê? Dedicação, atenção, prudência, determinação. Isso é igreja, temor a Deus, tudo isso. Mas eu vejo com tudo isso, meus amados irmãos, que no verso 13, se você puder acompanhar comigo, olha só que coisa interessante. Vamos para o versículo 13. Ele disse assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação,
foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que isso? Verso 4 responde: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele ia falar da salvação comum, não é? Ele ia escrever sobre a salvação comum. Aí ele sentiu de escrever aos irmãos para que eles batalhassem pela fé. Então essa expressão me chama a atenção, porque a fé que nós temos que batalhar por ela, porque senão ela é tirada de nós, ela é roubada. De que forma, pastor? Pessoas enganosas, pessoas perversas, pessoas que transformam, pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam a Jesus Cristo, o nosso único e soberano Salvador. Nós estamos nesse tempo que ele mencionou aqui. E aí ele vai falando uma série de pessoas. Ele começa com aqueles que Deus libertou eles do Egito, para que eles entrassem em Canaã. Deus tirou eles do Egito para que eles fossem libertados rumo a Canaã. Aí os que não creram morreram, porque não creram no que Deus fez. Então a gente tem que crer. Tem muitas pessoas que são libertadas, irmãos, mas no processo, na caminhada, elas perdem a fé, acabam não crendo, e às vezes até entram em contradição, combatem o que Deus falou, como esses homens fizeram. Eles se colocaram, se posicionaram contra Deus no deserto, contra Moisés, contra Arão, e morreram no deserto porque se rebelaram contra Deus. A gente tem que crer. Jesus Cristo nos libertou, então a gente tem que a cada dia alimentar essa libertação. A gente tem que crer até o final. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos que ser fiel até a morte, porque vem pessoa para tirar a gente do caminho. O diabo, ele levanta pessoas, ele envia pessoa para tirar a gente do caminho. Mas aí a gente tem que lembrar de que Cristo libertou a cada um de nós. Eu tenho que lembrar disso, porque senão na hora da minha tentação eu vou cair, eu vou ficar pelo mundo. Eu fui liberto do mundo, mas ainda estou no mundo, não saí do mundo. E enquanto eu estiver neste mundo, eu tenho que lutar, batalhar pela fé. E uma das batalhas pela fé é essa aqui: batalhar contra aquelas pessoas que pregam mentira, que pregam heresia, que tentam tirar pessoas das igrejas. E muitas pessoas conseguem fazer isso, fazem isso com sucesso, porque muitos não batalham pela fé. Por isso que a nossa igreja tem que pregar a palavra, procurar viver a palavra a todo tempo. Nós somos pecadores, nós vamos errar, mas a palavra tem que ser o nosso norte. A palavra é o nosso norte para a vida eterna. O crente que caminha sem a palavra, ele caminha errante, e quem caminha errante, caminha rumo à perdição. Os que não creram foram libertados por Deus, não creram, morreram. É verdade.